Olá, queridos, boa noite. Vocês são muito bem-vindos a esse tempo. Nós estamos aqui por causa de Deus. E eu quero dizer que você é bem-vindo aqui. E eu espero que Deus, o Espírito Santo, seja bem-vindo onde você está. Eu quero te convidar a adorar o nosso Deus com as músicas, que você possa refletir nelas. Ore a Deus. Convide as pessoas que estão perto de você para participar. E na hora da palavra, Deus tem um recado essencial, um recado atual e necessário para a sua vida. Nesse tempo, nós queremos pensar um pouquinho sobre os profetas na própria terra. Se você é um cristão, se você é alguém que tem a palavra e se considera de fato um servo de Deus, e você é porta-voz de Deus, significa então que você é um profeta. Mas a grande questão é, será que você está conseguindo alcançar aqueles que estão perto? Tome tempo para refletir sobre isso. Eu espero que Deus abençoe cada um e que no final desse tempo você possa sair encorajado. Nesses dias de desesperança, incerteza e medo, existe só um fundamento. Creio em ti, creio em ti. Nesta geração quebrada, entre as trevas faz-me ver. Há só uma salvação. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Creio em ti. Minha fé é mais que luz, maior que minhas canções, envolto em tentações e fraquezas.
vindo pra me buscar. Está voltando, está voltando. Creio em ti, creio em ti. Eu quero ser vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Amado Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo
e porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a Tua palavra e de levá-la para a nossa vida como uma ferramenta de instrução e modificação. Eu sei, Deus, que as nossas imperfeições são evidentes diante de Ti, mas nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito venha sobre nós, iluminando o nosso entendimento e também, ó Pai, operando uma transformação dentro de nós, para que nós possamos ser criaturas que vivam de forma mais parecida com o nosso Mestre. Eu peço, Deus, usa essa palavra para nossa edificação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, dando sequência nas nossas mensagens e observações no Evangelho de João, nós chegamos hoje em um texto pequeno, mas que abre um leque de compreensão. Eu quero ler contigo no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 43, 44 e 45. São 3 versículos que têm uma mensagem apoiada pelos outros evangelhos. E eu quero aproveitar esse tempo para falar um pouquinho desse assunto. Leia comigo então Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43, que diz: Passados 2 dias, os 2 dias em que Jesus esteve com os samaritanos, partiu de Samaria para a região da Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. Pense comigo um pouco no que nós acabamos de ler. Jesus Cristo havia passado alguns dias com os samaritanos, 2 dias especificamente. Ele interagiu com a mulher samaritana, deu a ela um testemunho que ela compartilhou com seus concidadãos. E de uma forma curiosa, houve uma colheita espiritual muito profunda naquele lugar. Vários dos samaritanos ouviram Cristo, se converteram e se tornaram também discípulos, mas não o tipo de discípulo que anda onde Jesus estava indo. Jesus deixou ali aquele novo grupo de discípulos que havia sido formado e foi com seus discípulos para a região da Galileia. Queridos, Galileia era a região onde ficava Cafarnaum, o Mar da Galileia, naturalmente, a cidade de Nazaré, de Caná, era onde Jesus havia crescido e vivido. E ao que tudo indica, Jesus estava vivendo na cidade de Cafarnaum. E de alguma forma, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus está indo para a região da Galileia. E o texto, queridos, fala, que Jesus foi para aquela região e ali ele foi com a finalidade de continuar o seu ministério de pregação. Mas o versículo 44, ele é curioso porque o texto diz que o próprio Jesus havia dito, falando de um ditado que talvez era popular, que um profeta, ele tem honra por vários lugares onde passa, mas não na própria terra. Olha como que João, o evangelista, se preocupa em fazer essa menção. Jesus Cristo, ele sabia que na terra natal ou na região onde se vive, uma pessoa dificilmente ela tem crédito, ou crédito como tem em outros lugares. Daí tem o ditado que nós falamos muito hoje, que santo de casa não faz milagre, Talvez você fale isso. Talvez você já tenha experimentado isso. Quantos de nós, na nossa vivência, já não passamos por essa situação? Quando nós falamos alguma coisa com alguém, a pessoa não ouve, mas se vem um estranho e fala, a pessoa aceita. A gente fala, poxa, mas eu já havia falado, por que o elemento não acolheu o que eu disse? Bem, é daí que a gente sempre fala, que santo de casa não faz milagre, Quando vem um diferente, um de fora, consegue um resultado um tanto diferente e um resultado mais expressivo. Mas, queridos, nós observamos que essa é uma tendência humana. E se você se incomoda de passar por isso, saiba, o próprio Senhor Jesus passou por isso. E eu quero te mostrar
como que isso acontecia de fato. Se a gente lesse o capítulo 2 de João, nós veríamos que um tempo antes desse episódio, Jesus e o seu povo tinham celebrado a festa da Páscoa. A Páscoa era celebrada na cidade de Jerusalém e todo judeu, não importa o lugar em que vivia, ia para Jerusalém. Ali eles celebravam em torno do templo, eles comiam, se divertiam, tinham um tempo de devoção e adoração. E durante a festa da Páscoa, Jesus havia operado alguns sinais. O texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, mas também com os sinais, ou seja, com as manifestações de poder que Cristo tinha feito. Então, de alguma forma, a fama de Jesus tinha crescido, porque pessoas da região de Jerusalém, que era Judeia, ou da região da Galileia, elas haviam visto, e quem não viu, ouviu a respeito daquilo. Então, a fama de Cristo cresceu bastante. E por onde Jesus passava, certamente as pessoas falavam: ó, será que é esse, aquele que lá em Jerusalém fez aquelas coisas? De alguma forma, queridos, por onde Jesus passava, as pessoas ouviam da sua fama. Mas nesse contexto específico, Jesus então, ele vai para a região da Galileia, e naquela região as pessoas já sabiam que ele era um poderoso mestre e também um operador de sinais, maravilhas e milagres. Então, a fama de Cristo o acompanhava. Com isso, então, eu digo que Jesus era admirado, ou ele era alvo de fato de curiosidade. Admiração, curiosidade, talvez os interesseiros de plantão, né? Aqueles que estavam sempre procurando um milagreiro, um operador de milagre, estavam indo atrás de Jesus, porque ele despertava esse tipo de atitude. Mas, por outro lado, se nós lermos Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos ver detalhes de como era a reação das pessoas próximas da cidade onde Jesus vivia em relação a ele. Eu quero ler contigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 53 em diante, tá? Se você não abrir o texto lá, não tem problema, apenas ouça o que vou ler. Em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante, o texto fala: tendo Jesus proferido essas parábolas, ele se retirou de onde estava, e chegando à sua terra, ou seja, a Cafarnaum na Galileia, naquela região onde estava Caná, onde transformou água em vinho, e onde estava Nazaré, cidade onde cresceu, Jesus chegou ali, e ele ensinava na sinagoga, querido. O judeu, ele tinha casas onde eles se reuniam para orar e principalmente para ler a lei e para falar da lei de Deus. Então, eram como se fossem casas como um lugar de culto, lugar de adoração. E Jesus, então, quando estava na sua região, ele ia nas sinagogas. Certamente ele ali ouvia o ensinamento, mas ele também tinha a oportunidade de ensinar. E fala que quando ele chegou na sua terra, ele ensinava as pessoas na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Imagine isso. Jesus estava ali ensinando, manifestando o seu poder, que é o poder do próprio Deus, e as pessoas ficavam admiradas, queridos, admirados com o ensino, mas também admirados com o poder. E quando as pessoas viam isso, elas acabavam fazendo o que diz o texto na sequência. Falavam assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que é filho da Maria? Os irmãos dele não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Olha como o texto fala sobre a repercussão do ensino e dos milagres operados por Cristo.
As pessoas, irmãos, conheciam a família de Jesus. Eles conheciam José, conheciam a Maria, conheciam os outros filhos que eles tinham e conheciam o próprio Jesus, que era o primeiro filho. E de maneira curiosa, quando eles viam aquele Jesus, que filho do carpinteiro era também um carpinteiro, eles falavam, nossa, mas é ele, aquele que cresceu aqui perto, aquele que os irmãos dele também estão aqui, as irmãs. As pessoas ficavam admiradas, dizendo, mas como pode isso? De uma forma curiosa, o texto diz que aquelas pessoas que se admiravam com o ensino e com os milagres, eles acabavam se escandalizando na pessoa de Jesus. Quando fala isso, querido, fala no sentido de que Jesus era um motivo de espanto, assombro e de incredulidade para eles. Quando o texto fala que se escandalizavam em Jesus, o texto diz que o fato de conhecerem Cristo, de saberem da sua história e da sua vida, as pessoas tinham dificuldade de lidar com isso. Alguém criado ali naquela região simples, numa cidade simples. Como poderia alguém com pouco ensino, pouca instrução, fazer tudo aquilo? De alguma forma, as pessoas ficavam admiradas. Eu quero te dizer o seguinte: Jesus Cristo, ele desde a infância já admirava as pessoas com o seu ensino e sabedoria. Se você ler Lucas capítulo 2, do versículo 41 em diante, você vai se lembrar daquele episódio em que a família de Jesus tinha ido para Jerusalém por celebrar uma festa e Jesus ficou ali no templo. Ele conversava com os mestres da lei e Jesus falava, ensinava de uma forma que ele deixava esses mestres assombrados, admirados. Com 12 anos de idade, Jesus já causava essa repercussão. Mas a palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, que Jesus começou a operar sinais, manifestações de poder, milagres e prodígios, quando ele transformou água em vinho em Caná da Galileia. O que estou querendo dizer com isso? Que talvez você não pegou o que quero dizer. Jesus era filho do carpinteiro, filho da Maria, e eles tinham vários irmãos. Querido, naquela cultura era muito comum as pessoas terem filhos, muitos filhos. Uma mulher abençoada com muitos filhos era vista como uma mulher favorecida por Deus. E não há nenhuma indignidade em um casal ter filhos. Se você fizer uma leitura de Mateus capítulo 1, você vai ver que Maria e José eram um casal e eles tiveram filhos, porque a maternidade é um ato digno, assim como a intimidade dentro do casamento. Então não há vergonha e problema em dizer que José e Maria tiveram filhos. E Jesus, então, ele vivia naquela região com a sua mãe, com José e seus irmãos. E ele já tinha sabedoria, ele certamente, quando falava, ele manifestava grande capacidade. Nós vemos isso quando aos 12 anos ele surpreende os mestres. Mas, queridos, a Bíblia fala que Jesus começou a operar os milagres e manifestar aquele poder de fazer coisas sobrenaturais quando ele já estava com seu ministério ativo. E pelo que nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, Cristo começou seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Então, isso significa que até os 30 anos aproximadamente, Jesus não tinha feito milagres. Jesus não tinha feito coisas miraculosas, manifestações de poder. Os evangelhos não falam, mas diz em João 2 que com aquele sinal, transformando água em vinho, Cristo deu princípio aos seus sinais. E isso foi em Caná da Galileia. Então, de alguma forma, o que nós entendemos com isso? As pessoas da família de Jesus e as pessoas que viviam na cidade ou nas cidades vizinhas, elas conheciam aquele Jesus que trabalhava com o Pai,
que era muito capaz no seu ensinamento, mas elas ainda não tinham visto esse lado de poder, esse lado de operar os sinais e as maravilhas. E elas certamente ainda não tinham ouvido ele dizer que ele era o Messias, o Salvador do mundo, quando Cristo começa seu ministério dizendo que ele era aquele que eles esperavam. E quando ele opera os sinais, as pessoas que o conheciam pensavam: como pode aquele que conhecemos desde criança fazer tudo isso que faz? Então, querido, você está entendendo o cenário? Olha como Jesus ele encontra naqueles que estavam próximos dele uma atitude de admiração. E o texto fala que eles admiravam o ensino, admiravam o poder. Mas as pessoas, como conheciam Jesus a vida toda, elas acabavam tendo um obstáculo pelo conhecimento dele, da história dele e da família dele, de crer e se entregar a ele e a mensagem que ele pregava. De alguma forma, Jesus Cristo, ele encontrou rejeição dentro da própria família. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 7, nos primeiros versículos, você vai ver João dizendo que os irmãos de Jesus não criam nele. Inicialmente, os irmãos não acreditavam naquilo que ele fazia e na mensagem que ele pregava. Então imagine comigo como era isso. Jesus Cristo de cidade em cidade, multidões andando atrás dele, pessoas admiradas com seu ensino, pessoas procurando Jesus para receber algum milagre, alguma cura ou libertação. Jesus era alvo de realmente um grande número de seguidores e observadores. Mas quando ele estava na sua região, ou mesmo dentro da sua família, muitos ainda não acreditavam, muitos se escandalizavam. Daí Jesus diz: um profeta, ele não tem honra na própria terra. Na própria terra, na própria cidade, no meio da sua família, ele costuma encontrar obstáculo, e Jesus passou por essa experiência. Aí você diz então: mas Tiago, o que Jesus fez? Bem, eu afirmo para você uma coisa. Jesus não tentou convencê-los fazendo um showzinho ou um espetáculo, fazendo um monte de sinais e milagres, como quem diz assim: não, vem aqui então, povo de Nazaré e Cafarnaum, chega para cá que eu vou fazer um show para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês do que eu sou capaz. Eu vou jogar uma pedra para cima e ela vai cair na forma de chuva. Ou eu vou agora transformar a pedra em pão. E Jesus então podia ter feito um show. Irmãos, Jesus não fazia isso. Quando nós lemos o texto de Mateus, nós vemos que o texto diz que Jesus não operou ali muitos milagres, porque havia incredulidade. Jesus não era um exibicionista ou alguém que se esquecia da sua missão e do propósito do que fazia. Aquilo que Jesus operava como milagre, cura e sinal tinha a ver com fé, com aceitação, tinha a ver com uma atitude de humildade daquele que o buscava. E quando Jesus estava ali, naquele lugar onde vivia, e as pessoas estavam duras de coração, insensíveis, Jesus não tentou convencê-las, mostrando todo o seu poder e sua capacidade. Isso mostra, irmãos, o quanto Jesus estava consciente de quem era. Jesus continuava seu ministério. Jesus não se sentia intimidado. Jesus não deixou que a oposição dos da sua terra fizesse com que ele parasse o seu ministério. Ele ia para aquela região. Ele fazia o seu trabalho, ele pregava a sua mensagem, ele operava os sinais onde havia fé e receptividade. Jesus não dava um show para convencê-los, e ele dava sequência e continuava o seu trabalho, o seu ministério. Sabe o que aconteceu? Logo, por anos depois, em Atos capítulo 1, o versículo 12 a 14 diz
que logo que Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra depois da sua ressurreição com os discípulos, e ele foi elevado às alturas, ele disse: fiquem reunidos em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá. O texto de Atos 1 diz que os apóstolos se reuniram em um espaço, em um salão em Jerusalém. E sabe quem estava lá? Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A história diz que Tiago, irmão de Jesus, um desses que está citado em Mateus capítulo 13, ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. Nós entendemos que o livro de Judas, aquele pequeno livro antes do Apocalipse, é de Judas, irmão de Jesus. O texto diz que após a ressurreição do Mestre, os seus irmãos estavam ali também reunidos como comunidade de discípulos. Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo ele não deu espetáculo, ou que Jesus Cristo também não se sentiu intimidado. Ele fez o seu ministério, continuou respeitando e dando espaço para aqueles que não criam, mas com a pregação e com as pessoas vendo quem Jesus era, elas foram se convertendo e se tornando também discípulos. E o texto diz que até a família de Jesus também se tornou seguidora e discípula dele. Sabe, querido, tudo tem a ver com essa frase que Jesus diz que um profeta não tem honra na própria terra. Jesus passou por essa experiência. No seu ministério, aceitação por todo lado, mas na sua própria região, ele encontrou um grande obstáculo. Jesus passou por isso. E você? Você também tem passado por essa experiência? De fato, eu estou aqui falando sobre a história de Jesus, mas eu quero trazer uma aplicação para a sua vida. Porque talvez você também passe por essa mesma situação na sua vida e na sua família. Talvez você diria: Tiago, eu tenho passado por dificuldades em ter aceitação como um profeta de Deus na minha família, ou na minha cidade, no meio das pessoas em que eu vivo. Bem, se você é filho de Deus e se você é um porta-voz da palavra de Deus, você é um profeta. E se você é um profeta, pode ser que você também não receba tanta credibilidade ou mesmo honra na sua própria terra. Bem, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos pensar em algumas possíveis causas da falta de credibilidade que alguns profetas de Deus têm na própria terra. Hoje, eu acredito que um grande obstáculo que rouba o crédito de alguns profetas ou discípulos onde vivem é o mau exemplo ou mau testemunho. Existe uma incoerência entre a fé, aquilo que se diz ser, e aquilo que se vive. Existe, então, um grande problema, porque muitos daqueles que dizem: não, eu sou profeta de Deus, eu sou boca de Deus, eu sou realmente um discípulo de Jesus, eu sou isso e aquilo, fala-se isso. A família, as pessoas próximas, sabem que a pessoa se intitula discípulo, profeta de Deus. Mas as pessoas que conhecem diriam: quem te conhece, filho, não te compra. Que eu sei quem você é. Você paga de santo lá fora, mas em casa, nós te conhecemos. E querido, eu acho que esse é um problema. E essa é uma possível ou provável causa de muitos pretensos profetas de Deus não receberem honra na própria casa, porque são mau exemplo, um mau testemunho. Uma segunda razão é porque falta tato, falta respeito, ou seja, a pessoa é intolerante, julgadora e age com um espírito de superioridade. Bem, talvez não dá mau exemplo diretamente por ser incoerente no que fala e vive, mas pode ser que aquela pessoa, que a família e as pessoas perto têm pavor. Pensam: nossa, mas aquela pessoa é insuportável. Não, mas ela é terrível, ninguém aguenta.
Ela só fala disso, ela recrimina tudo, ela julga tudo, ela o tempo todo aponta o dedo, ela age com superioridade. É aquela pessoa que não sabe lidar em comunidade. Há muitos que não são bem-quistos, bem aceitos onde vivem, porque não sabem se relacionar com as pessoas. São profetas de Deus, mas são pessoas chatas. São pessoas que não sabem falar de outra coisa. São pessoas que não sabem aceitar as pessoas como são e respeitá-las. Querido, eu não estou falando sobre aprovar o errado. Eu não estou falando sobre aplaudir o mal feito. Não. Mas eu estou falando sobre ter sabedoria e tato para respeitar as pessoas, ao invés de ser aquela pessoa que incomoda todo mundo onde chega. A gente está falando que o profeta, ele não tem honra na própria terra. O mau exemplo é uma provável causa. A falta de tato, a atitude intolerante pode ser também uma provável causa. Mas tem uma terceira no meu pensamento, e há outras. Mas abordo uma terceira, que é de fato o incômodo que o servo de Deus causa naqueles que estão perto, porque não pratica as mesmas coisas que eles praticam. Então pense comigo, se você já viveu em alguma época do passado praticando coisas que as pessoas sem Deus praticam, vivendo na escravidão delas, e você então vivia ali no meio das pessoas fazendo as mesmas coisas. Mas você então conheceu o amor de Deus e a pessoa de Jesus, se entregou para Cristo, foi feito nova criatura, então quer dizer que você já não é escravo daquela vida mais. Você agora é uma nova pessoa, porque Cristo faz o homem novo. E aí então, você já não pratica mais as mesmas coisas. Aí sabe o que acontece? Você acaba não sendo bem aceito onde vive, porque as pessoas ficam incomodadas de você não falar as bobagens que ela fala, de você não se entregar à bebida e ao vício do álcool como eles se entregam, de não fazer as coisas estranhas que eles fazem e de não viver realmente o mesmo estilo de vida. Pedro disse, lá na primeira carta, no capítulo 4, que as pessoas estranham que o povo de Deus não concorra no mesmo excesso de devassidão. Ele está querendo dizer o seguinte, que o povo que é escravo das coisas erradas fica incomodado quando alguém que não faz aquilo está perto. Parece então que é o careta, o incômodo, porque não faz. Ah, mas você não bebe. Ah, mas você também não fica, não sai beijando todo mundo. Ah, mas você também não tá doido, não gosta das piadas que eu falo. Ah, mas você também Poxa vida, aí começa a encrencar com tudo, né? Com a alimentação, com a bebida, com o palavreado, com a roupa, com tudo. Então eu acho que há algumas causas. Existem várias, certamente. Mas o mau exemplo, a intolerância ou a falta de tato, e o incômodo causado pela novidade de vida. Querido, eu quero te encorajar a refletir sobre qual é a sua postura perante as pessoas onde você vive. Pode ser que nós estejamos incomodando as pessoas, não por sermos como Cristo era. O incômodo que Cristo causava não era porque ele era um mau exemplo. E nem porque ele era intolerante. Porque você não vai ver no texto bíblico Jesus batendo de frente, discutindo, batendo boca, não. Ele pregava. E se as pessoas aceitassem ou não, Jesus seguia a vida. E talvez a gente fale assim, não, eu também não sou aceito porque Cristo não era. Mas faça uma análise. Talvez a não aceitação da nossa pessoa enquanto profeta ou boca de Deus é porque nós estamos vivendo uma discrepância entre o que falamos e vivemos. Ou porque nós não estamos tendo tato ou tolerância para lidar com as pessoas. Mas pode ser também que a sua vida santa e não escravizada daquilo que escraviza as pessoas ao seu redor pode estar incomodando. Se é o terceiro caso, glória a Deus por isso. É bom que seja assim, né? Que as pessoas se incomodem porque nós não amamos as trevas e as coisas das trevas. Faça uma análise. Tome um tempinho para pensar sobre isso. Veja como está o seu procedimento na sua terra.
Nós precisamos ser profetas na nossa própria terra. Você precisa ser profeta na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, onde você vive. As pessoas precisam de fato que alguém ali faça um trabalho, que alguém pregue e testemunhe. Você está ali, você pode ser essa pessoa. Mas será que você está encontrando barreiras e portas fechadas pelas razões certas? Ou será que é pelas razões erradas? Então, pense comigo. Já que nós estamos pensando sobre como podemos ser profetas na nossa terra, o que nós podemos fazer para que, como profetas de Deus, tenhamos honra ou credibilidade na nossa terra? Eu quero te dar 2 encorajamentos que são extraídos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Querido, Timóteo era um pastor, um líder na região dele, na época dele, e Paulo deu dicas para ele sobre como ele deveria proceder e ensinar aquela comunidade. E eu quero te mostrar aqui o conselho que Paulo dá para Timóteo e o conselho que Paulo dá para a comunidade, como que esses conselhos são indispensáveis se nós queremos ter acessibilidade onde nós vivemos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Daqui eu tiro a primeira lição, a primeira maneira como podemos ter crédito e ganhar crédito onde vivemos. Capítulo 4, versículo 12 diz, Paulo fala, Timóteo, não deixe ninguém menosprezar você porque você é jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era um jovem pastor. E por ser jovem, as pessoas poderiam dizer, ixi, esse cara aí é muito novo, né? Não vou ouvir Timóteo, ele é muito jovem. Bem, mas Paulo fala, Timóteo, não fique intimidado pela pouca idade. Não fique com medo porque é novo. Mas pelo contrário, seja um modelo para o povo de Deus. Paulo está dando um conselho para Timóteo, ser modelo para o povo de Deus, o que inevitavelmente significa ser modelo para todo mundo. Então Paulo diz, Timóteo, seja um exemplo para o povo de Deus. E se é para ser um exemplo para o povo de Deus, mais ainda para o povo que não é de Deus, que precisa ver no cristão uma vida digna como a vida do Cristo era. E Paulo diz então, você precisa ser exemplo ou um padrão. Querido, olha o que Paulo diz, seja um modelo pelo qual as pessoas podem observar o que Cristo ensina, como Cristo era e o que Deus espera. Seja uma espécie de referencial para as pessoas. Não apenas alguém que fala assim, estou vivendo assim mais ou menos, de 0 a 10, acho que eu estou em 3 ou 4, mas tá bom, né? Já estou melhor que a maioria. Paulo diz, não. Viva como um padrão, como um modelo. Se esforce para ser um referencial para as pessoas. E Paulo então fala sobre algumas áreas em que ele deveria ser um exemplo. Paulo fala de 5 coisas. Seja um exemplo na maneira como você fala, nas palavras que fala, no palavreado e no vocabulário que tem. Cuidado, Timóteo, e eu falo para você que está me ouvindo. Pense bem na maneira como você fala. Às vezes, as pessoas podem ter uma imagem de nós diferente do que nós acreditamos que somos, porque no primeiro contato com a gente, o que elas ouvem acaba pegando mal. Já parou para pensar que quando nós estamos falando, as pessoas por perto estão ouvindo? E como a gente pode correr um risco de ter uma boca que fala de maneira imprópria, incoerente? Talvez a maneira como nós falamos, o nosso palavreado acaba sendo um problema. Paulo fala, seja um exemplo, um padrão nas palavras, mas também na conduta, na maneira como você se porta perante as coisas da vida. Querido, você vive no meio de pessoas. E por mais que o nosso mundo costume dizer, a vida é minha, o nariz é meu, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem quiser, eu não devo nada para ninguém, só Deus pode me julgar. Por mais que as pessoas
tenham esse monte de desculpas que dão uma impressão de que elas podem viver de qualquer forma, o cristão não pode pensar assim. O cristão precisa se importar muito com a conduta que tem, para que não seja um mau exemplo para as pessoas. E Paulo fala, seja padrão de conduta. A maneira como você vive, como você procede, seja exemplo de procedimento. Paulo fala, seja exemplo também no amor. Ame as pessoas. E não seja apenas alguém que tem afeto por pessoas, mas seja alguém que pratique, por causa desse afeto, obras que beneficiam as pessoas. Amar é isso. É ter as pessoas, vamos dizer, onde os nossos sentimentos estão. Mas amar significa ter as pessoas beneficiadas pelo que nós fazemos. Então, querido, significa se importar, mas significa também fazer aquilo que beneficia as pessoas amadas. Paulo fala, seja exemplo na fé. Às vezes, nós queremos muito que as pessoas tenham fé, mas se nós não tivermos total convicção daquilo em que acreditamos, se nós não tivermos plena confiança em Deus e naquilo que Deus faz e diz que vai fazer, nós estamos vivendo de forma incoerente. Porque as pessoas podem entender mais o que é a fé pela fé que elas observam em nós. E Paulo diz, seja exemplo na pureza. Seja exemplo no modo como você cuida do seu corpo, como você vive e como você trata a sua sexualidade, o seu corpo. Seja padrão nisso. E olha como isso é desafiador para hoje, queridos. Quantos de nós estamos entregando o nosso corpo a práticas que são totalmente contrárias ao que Deus espera? Deus é contra, querido, a essa sexualidade desgovernada. Deus é contra, totalmente contra, uma pessoa entregar o seu corpo para o ato sexual que não seja com o seu cônjuge. Deus não aprova de maneira nenhuma essa maneira leviana com que as pessoas estão se divorciando. E de alguma forma, não é apenas no adultério, no divórcio ou na prostituição, quando a pessoa vive sexualmente libertino, mas na maneira como nós tratamos o nosso corpo, expomos o nosso corpo e também a maneira como nós tratamos o corpo do outro. Então, querido, pense comigo. Se nós queremos credibilidade na nossa terra, é preciso ser padrão exemplo. Paulo falou sobre palavreado, procedimento, amor, fé e pureza. Mas Paulo fala uma segunda coisa, e eu quero te mostrar isso no capítulo 5 de Timóteo. E aqui há um princípio importantíssimo. Olhe comigo o que fala no capítulo 5, versículo 8. Diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Querido, olha o que Paulo está dizendo. Nesse contexto especificamente, Paulo estava falando sobre como os cristãos deveriam cuidar daqueles que têm necessidades dentro da própria casa. Especialmente naquela ocasião, a preocupação era com as viúvas. E Paulo então vai dizer para eles, olha, se vocês se dizem discípulos de Cristo, mas não cuidam da própria família, vocês já nem estão mais na fé. E pelo contrário, são piores do que aqueles que não creem em Jesus Cristo. Querido, pense comigo nisso. Olha a seriedade dessa palavra. Se nós, ou se aqueles que espalhados pela terra se dizem povo de Deus, profetas e boca de Deus, negligenciam a família, estão cometendo um erro gravíssimo. Muitos, no ato da conversão, se entregam de corpo e alma à igreja e já não investem mais tempo na família, não olham as necessidades da família,
acabam tentando colaborar de alguma forma com o mundo, investem em missões em outro país e mandam dinheiro para lá, para cá, enquanto dentro da própria casa tem pessoas passando por situações difíceis. Querido, se você quer ser um profeta na sua terra, que tem credibilidade, você precisa cuidar da sua família. Porque há muitas pessoas que cuidam dos templos, cuidam de outros, cuidam de causas que são nobres, querido. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 3 que o homem deve honrar a Deus com os bens e com a melhor parte da renda. Sim, você deve honrar a Deus. Sim, você deve ofertar e contribuir. Se você vai dizer que é dizimar, irmãos, a gente tem que honrar o nosso Deus com a nossa renda. Você e eu precisamos fazer isso. Cuidando daqueles que são usados por Deus, cuidando dos ministérios que a Igreja de Deus desempenha no mundo, mas cuidado, porque nós precisamos cuidar da nossa família. E se alguém que é cristão tem negligenciado a própria família, é tempo de repensar. Invista tempo na sua família. Visite sua família. Olhe as necessidades que eles têm. Talvez você está olhando muito para a vida dos outros e negligenciando os seus, os da sua própria casa. Será que essa palavra ela faz você refletir sobre a importância de olhar para aqueles que estão perto? Querido, é assim que Paulo orienta Timóteo. Seja padrão, mas seja também alguém que cuida da família, alguém que dá esse bom exemplo. Queridos, eu tenho certeza que quando nós começarmos a praticar essas instruções com empenho, dedicação, vivendo uma vida exemplar, mas também uma vida dedicada e cuidadosa àqueles que estão perto, inevitavelmente as pessoas vão olhar para nós. Elas podem até não concordar, não aceitar e não quiser seguir o que nós falamos, mas elas vão ser impactadas com o nosso exemplo, com o nosso procedimento. E eu quero te deixar essa palavra nessa noite, que você precisa, com a ajuda de Deus e a plenitude do Espírito Santo no seu coração, ser um padrão e também ser alguém que cuida daqueles que são da sua terra, da sua família, do seu sangue, os da sua casa. Essa é uma palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Cristo, felizmente, ele viu pessoas incrédulas e duras sendo transformadas com a sua pregação e também com o seu exemplo. Essa é uma palavra para você e para mim, porque aqueles que estão perto de nós, eles nos conhecem como os irmãos da igreja não nos conhecem, ou como aqueles onde nós estamos indo no nosso melhor modo, na nossa melhor forma, eles nos conhecem melhor. E é lá que nós precisamos ganhar um bom nome, ter aceitação e credibilidade, para que ali possamos testemunhar com a nossa palavra, mas com a nossa vida e com o nosso zelo. Vamos orar? Amado Pai, eu dou graças, Deus, porque essa palavra nos confronta. Eu dou graças, Pai, porque essa palavra revela em nós necessidades evidentes. Todos nós, ó Pai, certamente queremos ver a nossa família se rendendo aos Teus pés, Deus. É o desejo do nosso coração, Pai. É o desejo do meu coração que eu possa ser um profeta, Deus, na minha terra onde eu vivo. E eu sei que cada pessoa que está ouvindo certamente também deseja poder pregar e regar a palavra que tem sido pregada para a família e ver as pessoas sendo salvas. Mas Deus, ajuda-nos para que possamos viver de forma coerente, para que possamos, ó Deus, ter uma vida exemplar, que é um referencial para a nossa família. Ajuda-nos também, Deus, a amar e cuidar da nossa família.
Ajuda-nos, Deus, a empenhar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração e a nossa dedicação, Deus, em cuidado a eles. O Senhor sabe, Deus, que nós costumamos falhar nessas áreas, que muitas vezes, Pai, nós negligenciamos aqueles que estão perto e descuidamos da maneira como nós vivemos nos nossos círculos mais íntimos e no meio das pessoas mais próximas. Deus, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, para que o Senhor nos use onde nós vivemos, para que o Senhor nos faça, Pai, instrumentos Teus na pregação, no exemplo, no cuidado. E nós gostaríamos, ó Deus, de ver pessoas da nossa família, amigos, irmãos, pessoas próximas, Pai, se convertendo, sendo salvos, Deus, tendo libertação, ó Pai, espiritual, da idolatria, dos vícios, do mal, da incredulidade. Salva, Pai, nossa família. Salva, Deus, aqueles que estão perto de nós. E tudo isso, Pai, é porque nós amamos essas pessoas e é para que o Teu nome seja glorificado. Usa, Pai, a nossa vida. Nós estamos à Tua disposição, ao Teu serviço. Ajuda-nos, ó Pai, mesmo quando nós não sabemos o que fazer e como fazer. Age, Deus, através de nós, instruindo-nos pelo Espírito, pela palavra e pelos conselhos dos Teus servos, para que nós possamos saber como proceder na nossa vida. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a
a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Queridos, tudo que nós observamos nesse tempo traz uma reflexão e nos convida a uma decisão. Nós costumamos ter isso muito claro na nossa mente quando dizemos que santo de casa não faz milagre, que o profeta não tem honra na própria casa. Bem, talvez não tenha por causa da incredulidade, da dureza do coração, talvez é porque as pessoas de fato não querem o Deus a quem nós servimos e Jesus Cristo como Salvador da vida delas. Mas pode ser, queridos, que a nossa vida, a nossa postura, seja um empecilho para que nós tenhamos acesso até essas pessoas. A palavra dessa noite nos convida a entender que incoerência entre o que falamos e vivemos, ou mesmo a nossa intolerância, podem ser impedimentos. Mas eu quero te dizer, se você for um padrão de procedimento, seja no palavreado, na conduta, no amor, na fé, na pureza, e se você amar e cuidar da sua família e, querido, da sua casa, mas também cuidar daqueles que estão em volta, eu creio que você terá crédito, honra e você terá acesso a essas pessoas. Eu desejo que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que aqueles que estão nos olhando, sejam os de longe ou os de perto, que elas possam ver em nós virtudes que apontem para Cristo. E que elas possam ver a perfeição da palavra em nossa vida. E que a nossa vida possa ser um instrumento de Deus para a salvação delas. Queridos, espero que Deus te use e que Deus te faça um profeta onde vive, que é um exemplo, que é uma bênção, um cuidador, e que Deus te dê alegria, como é a alegria que eu também quero, de ver as pessoas próximas se rendendo a Jesus Cristo. Enquanto isso, que a graça de Deus, que a paz dos céus seja com cada um.